De volta com a Educadora em Entrevista, agora eu converso com a nutricionista clínica, escritora, terapeuta e mentora de vida, Genevieve Cruvinel. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto tão importante. Bom, nós estamos aí, né, em novembro, tradicionalmente falando muito a respeito do Novembro Azul, em especial, não é, do câncer de próstata. Pensar câncer, a gente sempre fala um pouquinho aqui, né, que câncer deveria ser uma palavra plural, não é? Porque a gente fala de cânceres. Sim. Cada um com a sua característica, cada um com o seu fator de risco. E que bom que a sociedade hoje começa a falar mais, não é, Genevieve? Porque a gente tinha, de certa forma, uma aversão de falar do tema e que também era um complicador em relação a isso, né? Não se falava, não se diagnosticava, não se tratava como se deve tratar. Havia um grande preconceito até por conta da dificuldade para o tratamento, né? Não havia tanta tecnologia, tanta ciência, tanta pesquisa, então criou-se um estigma tanto de fazer esse exame para prevenir, de tratar do assunto, de trazer isso para a mesa, a gente poder dialogar e inclusive propor os check-ups para que a gente tenha cada vez mais os diagnósticos precoces, que é o que salva vidas, né? Também é importante aí, né, a gente destacar isso que você coloca, né? Fazendo todo esse processo de maneira correta, a gente tem um índice de vidas salvas gigantesco, né? Então, detecção precoce ligado aí ao tratamento correto faz toda a diferença. Salva muitas vidas, o hábito, a cultura, né, de fazer o check-up anual, de estar em contato com o seu médico, ter um médico de confiança que acompanha aí você durante a sua vida, né? Não só aquele médico que vai fazer um exame pontual, não ter o seu histórico de saúde, de vida, fazer um tratamento integrativo para modulação de estresse, alimentação, como é a vida desse indivíduo. Tudo isso, gente, promove saúde e a gente consegue prevenir a doença e ter melhor resultado no tratamento e descobrir cada vez mais cedo. Então, esse tratamento é muito efetivo e a taxa, né, de cura é muito boa. E você trabalha com uma visão, né, na área funcional e também holística. Queria que você explicasse um pouquinho, né, essa diferença e esses conceitos para a população que não conhece. O olhar integrativo da medicina integrativa, da medicina funcional e holística é justamente a gente compreender que o indivíduo é mais do que aquele resultado bioquímico. Então, quando esse paciente chega com aquele resultado, com o diagnóstico ou com essa predisposição para diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, que são as que mais acometem os homens, né? Como a gente está falando de Novembro Azul, a gente vai olhar qual é a vida desse indivíduo. Quais são as crenças, quais são os sentimentos, como ele se relaciona no seu meio, como é esse meio onde ele convive, e vai propor melhorias de saúde em todos esses âmbitos. Então é um olhar integrativo como um ser humano como um todo, e não como se ele fosse só um pedacinho. Muito bom. Eu observava também aqui no seu material de apresentação a respeito justamente da etimologia da palavra câncer, não é? E da importância da gente entender mesmo, não é, que tudo tem essa ligação. A desregulação das nossas emoções, né, faz com que vão se criando núcleos emocionais, e a psicossomática nos traz o conceito de que esses núcleos emocionais eles se instalam no corpo através dos sintomas, das doenças e daquilo que a gente vai desenvolver. O câncer tem como etimologia a palavra carquinos, que é grego. Hipócrates, há 400 a.C., denominou essa doença por conta do desenho dela, né? Então é um centro e ela se expande como perninhas. Então carquino seria um caranguejo. E aí ele percorre o sistema ali, né, do corpo, em onde ele estiver instalado, o sistema linfático, o sistema sanguíneo, o sistema ósseo, mas ele percorre como um caranguejo andando e crescendo desordenadamente. Então é importante a gente trazer a psicossomática um olhar de quais são as emoções.
quais são, como que é a qualidade de vida de quem tá nos assistindo? Como que tá o estresse? Como que tá o sono? Como que tá as suas relações? No que essas coisas estão desreguladas e desequilibradas que podem levar a esses acúmulos que eles se caracterizam como nódulos, né? E eles vão se desenvolvendo e tomando todo um tecido. Então, a psicossomática ela tem um olhar de que primeiro nós precisamos tratar os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Isso regula todo o nosso sistema neurológico, nosso sistema nervoso, todos os nossos hormônios. E essa regulação metabólica promove um ambiente saudável, uma fisiologia saudável, uma fisiologia e uma imunologia que nos promove a saúde. Uhum. Quando há um desequilíbrio desse sistema, nós temos o quê? A predisposição às doenças. Genevieve, uma questão importante aqui, não é, da Aline, colocando do peso dos fatores, né? Até que ponto, né? A gente tem aí uma carga genética ligada ao câncer e dos fatores ambientais interferindo na constituição da doença. Isso é uma pergunta bem interessante, né? Até uns 8, 9 anos atrás, acreditava-se que a predisposição genética era quase que um veredito para que a pessoa desenvolvesse a doença e toda aquela linhagem familiar teria aquela doença, né? Exceto casos muito específicos com fatores genéticos, né? Muito, muito específicos, na sua maior parte, o que influencia o desenvolvimento ou não dessa doença é a epigenética. E o que seria isso? A influência do meio, dos hábitos desse indivíduo naquele metabolismo e naquela genética. Então, a alimentação, o estilo de vida, o estresse, o controle do estresse, praticamente aí 80, 90% do resultado para a predisposição de qualquer doença crônica degenerativa e do câncer também. Então é importante a gente ficar atento, porque a alimentação atual, baseada em alimentos ultraprocessados, é a maior causa de predisposição a câncer, assim como a obesidade. Então são fatores totalmente contornáveis, que você pode, aí na sua vida, no seu dia a dia, ir modulando e retomando os hábitos alimentares saudáveis e prevenir essa doença que é tão difícil, é tão pesado. É pesado para quem tá com a doença, é pesado para a família toda, é um sofrimento, a gente sabe. Então, tem prevenção e o mais importante é ir olhando para essa mudança de hábitos diária, tá? E é interessante, não é, quando você coloca da questão familiar também, porque é lógico que se atribuía uma questão genética maior, porque infelizmente a gente acompanha os hábitos familiares, não é? Então, às vezes, quando o hábito familiar alimentar é ruim, né, a família inteira está no mesmo barco, não é? Então, é difícil ter um caso de obesidade isolado, né? A família inteira acompanha. Então, pensar o hábito conjunto também ajuda na saúde da família como um todo. Exatamente, né? O que a gente fala de obesidade também é importante deixar claro que não é só uma questão do peso na balança, gente. Muitas vezes aquela pessoa que está aparentemente magra, mas ela tem uma alimentação totalmente baseada em produtos industrializados, ultraprocessados, baixa nos nutrientes necessários, ela tem uma gordura visceral e ela está com, inclusive, às vezes, muito mais gordura do que uma pessoa que está sobrepeso. E ela está sob risco da mesma maneira. Então é importante entender que a obesidade é a gordura acumulada nesse corpo e de que origem essa alimentação vem. E isso sim vai predispor, né? Porque às vezes tem uma pessoa que tem um peso um pouco maior, uma conformação física um pouco maior, mas ela treina, ela é saudável, ela come super bem. Então tem que olhar todo um conjunto de fatores, né? Uhum. Perfeito. E é interessante isso, né? Ter essa possibilidade de pensar no conjunto da obra, como você coloca muito bem, né? E como isso faz toda a diferença. Um outro fator do brasileiro aqui que o Ricardo coloca, que é bem interessante, que é não fazer saúde preventiva. Né? A gente vai ao médico, a gente procura um nutricionista, enfim, a gente procura o profissional da saúde quando a coisa já extrapolou o limite, não é?
quando a gente fala de câncer, a gente fala menos ainda na questão preventiva, não é? E o quanto é importante a gente ter datas, como foi o Outubro Rosa e agora o Novembro Azul, para alertar para as ações preventivas. É uma mudança de crença, eu falo, né? É uma crença que não vem de base, não é familiar, não é social. A nossa sociedade, infelizmente, não tem esse parâmetro de incentivo ao preventivo. Mas para você que está ouvindo, incentivar os seus familiares e você mesmo entender o seguinte: quando eu vou ao médico todos os anos e eu de preferência tenho aquele médico da família que já me acompanha, as chances de algum momento eu ter alguma doença grave, algum desenvolvimento de qualquer questão na minha saúde é muito menor. Durante esses acompanhamentos, a gente consegue ir predispondo ali até as tendências que aquele indivíduo tem, trabalhando na prevenção. Como se você tivesse um veículo, você sempre tem que levar na revisão. O corpo é assim também. Tem que sempre estar olhando para esse lado de estar fazendo essa revisão da sua saúde, essa revisão dos seus hábitos de vida, a revisão de como que você tá levando aí o seu corpo no dia a dia. E isso vai te poupar talvez anos de um tratamento para o câncer, talvez anos de um problema de saúde, ou se for descoberto num estágio mais avançado, talvez até não tenha, né, um tratamento eficaz. Então é importante, eu acho que se a gente começar dentro da nossa própria família, mudar essa crença, incentivar as pessoas mais velhas, que são as mais resistentes a fazer o check-up ali anual, levar os nossos filhos, ter esse olhar de cuidado um para o outro, entender que isso também faz parte do nosso papel dentro de uma família, esse cuidado com a saúde, né? E justamente, né, mudar essa chave que é cultural, não é? Ela leva tempo, não é? Mas o que a gente começa a observar muito são pessoas que tiveram algum diagnóstico na família e isso vira a chave aí para se entender que, olha, né, preciso mudar de vida. Mas tem uma crença, né, que é assim, eu vou deixar sempre para o amanhã, porque hoje eu não tenho tempo, e isso acontece com todo mundo, menos comigo. Exato, exato. Gente, o câncer não escolhe se a pessoa é legal, se a pessoa é divertida, se a pessoa tem uma vida ocupada. É uma doença metabólica. Então, se você tem uma vida, uma alimentação desregulada, não pratica atividades físicas, se já tem caso na família, se você está aí acima dos 35, 40 anos, precisa fazer o check-up todo ano. Não tem muito para onde correr. Exato. A Fabíola também com uma questão interessante, que é a questão da alimentação correta para as pessoas que estão em tratamento, não é? A gente vê muito isso, né? Os tratamentos ainda com evolução, às vezes são um pouquinho mais evasivos, a gente vê as pessoas com dificuldade de se alimentar, então a procura de um profissional para ajudar nesse processo também é importante. Precisa muito, porque depender do tratamento, da medicação, essa pessoa ela adquire, tem enjoos, tem aquela dispepsia, perde o paladar, e aí acaba consumindo muito menos os alimentos que são necessários, e isso gera uma cascata, né, de problemas, porque a imunidade cai mais ainda, então a recuperação fica mais difícil, precisa procurar um profissional. Tá? Dá preferência para os alimentos crucíferos, né, que são os verdes escuros, o brócolis, a couve, o repolho, couve-flor. Os alimentos vermelhos, amarelos, que tem bastante antioxidantes, mamão, manga, acerola, goiaba. E cuidar das proteínas, porque muitas vezes são pacientes que conseguem comer uma quantidade menor de comida também. Então a glutationa, que é um aminoácido excelente para que a gente trate e até potencialize o tratamento, né? A creatina. E o paciente com câncer, né? Até para preventivo de câncer, não deve consumir carnes vermelhas em grandes quantidades. Então tem várias minúcias. Até a depender da medicação que essa pessoa está tomando, pode causar desabsorção de alguns nutrientes, que tem que ser um profissional para acompanhar. Exato. E é crucial isso também no tratamento, né? É bom a gente destacar isso. Às vezes as pessoas minimizam essa participação, mas ela também faz toda a diferença na recuperação.
O suporte metabólico, o que que ele vai te fornecer? Ele vai fornecer todo o 100% do que seu organismo precisa para níveis ótimos de recuperação, tá? Então, através do exame bioquímico, da avaliação física, aí o profissional vai fazer ali a prescrição, tanto de suplementação quanto de alimentação, para que esse paciente tenha aí um ambiente metabólico assim excepcional, excelente, com todos os nutrientes que ele precisa para se recuperar. Quando se você ficar esperando só isso vir de uma alimentação aleatória, onde ele vai comendo ali o que ele tem vontade, o que tem, não, ele não vai ter isso. Então, como essa imunidade já está comprometida, esse organismo precisa lutar pela saúde, tem a medicação, a gente precisa que haja esse entendimento de que o profissional ele vai fazer os cálculos dos macros e dos micronutrientes para que esse corpo tenha o melhor ambiente possível para de recuperação. Que é da nossa espectadora aqui, da Lúcia, falando da resistência ainda masculina com relação aos exames. Ela fala justamente, não é, da evolução que a gente teve com o público feminino, não é, com a rotina, enfim, né, de ter aí uma rotina maior de exames, e os homens já não têm uma rotina muito grande de prevenção nos médicos de uma maneira geral. Quando se trata de câncer de próstata, então, parece que o tabu ainda complica. É um fato, né? Até porque a questão da mulher frequentar ali o ginecologista ao menos uma vez ao ano faz com que esse profissional incentive a que seja feito os outros exames preventivos para câncer. Já o homem, ele tem por hábito cultural, né? Procurar ajuda apenas em caso de extrema necessidade ou emergência. Eu acho que a gente tem que começar esse diálogo apontando números, né? Para quem tem um familiar que tem essa resistência, vamos tratar de números. 1 a cada 6 homens no nosso país desenvolve algum tipo de câncer. Então, a gente tem previsto para esses próximos 2 anos 704 mil casos de câncer no país para homens. Então, são muitos. É um número muito expressivo. E quase 30% em média dos casos de câncer em homens é o câncer de próstata. Então, é importante que a gente olhe para isso e perceba que não é uma coisa isolada que está acontecendo ali lá longe na minha família, não. É uma possibilidade. Então, ter essa conversa aberta, olhar para esses números são do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer, e ter uma conversa bem familiar, em grupo ali, séria, para que a gente comece a estruturar novos hábitos e ter consciência de que realmente o risco para câncer tem aumentado a cada dia. Tá, o caso de morte apenas atrás das doenças cardiovasculares. E é muito importante que a gente olhe para isso. Muito bom. Nosso espectador aqui, né, o José Roberto, né, que faz tratamento de câncer em uma clínica aqui na região, em Ribeirão Preto, está estabilizado, não é, um câncer de tireoide, e fala justamente isso, né, quem tem, não é, se trata, tem que fazer controle a vida toda, como é que é essa questão do pós-tratamento? Alimentação saudável, uma vida equilibrada é a vida toda, né? Uhum. Agora, a questão do pós-tratamento é muito individual, tanto a região que essa estava alocada, quanto a característica desse câncer. Então, se ele tem chance de metástase, não tem. Os médicos, em geral, eles tratam como 5 anos, né, esse preventivo, esse acompanhamento mais de perto, para ter realmente uma alta. Mas eu acho importante a gente ter uma questão assim, se essa doença já chegou na sua vida, na sua família, por que não fazer uma mudança de crenças e colocar na sua vida questões como saúde, sono, estresse, ambiente, e tratar toda a sua vida para que ela se torne mais leve? A doença pode ser para a gente um sinalizador de questões internas tão importantes que a gente precisa olhar, das nossas emoções, os traumas de infância, as coisas que talvez você tenha vindo somatizando sem pedir ajuda, né? E essa é uma oportunidade para ressignificar e construir uma vida mais leve, uma vida mais saudável. Com certeza aí tem uma jornada pela frente. Exatamente. E é interessante isso que você coloca, né? Porque muitas vezes o paciente joga no nutricionista todas as ações, não é? Mas se esquece que, olha assim, olha,
não adianta só mudar o hábito alimentar se eu não pratico exercício físico, né? Não adianta mudar tudo isso se eu não durmo bem. Tem que ser um conjunto. Nós somos um conjunto, né? Se você tem aí uma área da sua vida que está muito desequilibrada, isso gera um estresse que afeta todas as outras áreas, incluindo a sua imunidade. Então, seus hormônios ficam desregulados, sua adrenalina sobe, seu cortisol desregula, o sono desregula, talvez as suas relações em outras áreas vão ficar afetadas por conta do seu nível de estresse e paciência. A alimentação, ela promove um equilíbrio nutricional, metabólico, hormonal. Mas se a gente não coloca o equilíbrio também em outras áreas, como a atividade física, o sono, coisa simples, ficar um pouco na natureza, ouvir uma música, se conectar com a sua espiritualidade, com a sua fé, buscar esse encontro consigo mesmo, esse estar bem consigo mesmo, em paz, um tratamento terapêutico, talvez, para tratar as emoções. No final a conta não fecha, porque aí você tem mais estressores e agressores desse organismo do que coisas que estão te fazendo bem. Então a gente tem que ir olhando por ponto e ir tratando tudo isso. Exatamente, não é? E por isso que a conversa, não é, com esse paciente, e mais do que tudo isso, né, a sinceridade desse paciente, né, em passar de fato como é a rotina. Olha, extrapolei na alimentação, não consegui ficar sem meu refrigerante, não é? Para que de fato o profissional entenda em que passo, não é, de adaptação, de transformação de vida essa pessoa está. É importante a gente. Boa parte da cura é a vontade de ser curado. Entende? Então, quando eu ponho intenção, quando eu ponho desejo, eu alinho as minhas ações com isso. Então, aí não é uma dieta punitiva ou restritiva, ou nunca mais eu vou poder comer esse hambúrguer, essas coisas. Mas é entender o que aquilo causa no meu organismo e que naquele momento eu estou precisando me acolher e promover para o meu corpo uma alimentação mais amorosa, mais saudável, que cuide de mim, entende? Exato. Quando a gente fala de alimentação, a gente está falando muitas vezes de hábito, não é? Então a pessoa não tem o hábito de comer o saudável, não é? Na maioria das vezes, quando esse hábito muda a chave, a pessoa vê o tão prazeroso que é, né? Até às vezes se pergunta, né? Por que eu comia tão mal antes? Exatamente. Para tudo a gente vai precisar de um esforço maior no começo, tá? Onde eu preciso me determinar, me disciplinar, fazer movimentos que para mim são meio desconfortáveis porque eu não tenho a prática, então eu vou ficar meio perdida ali no começo. Vou precisar me reorganizar, por exemplo, ir fazer as compras no varejão, ou numa feira, no mercado onde eu tenho os vegetais, os legumes e as frutas. Vou precisar deixar um pouquinho ali de assistir uma série na Netflix para fazer essa compra no sábado, para lavar esses alimentos. Vou precisar talvez cozinhar, congelar umas coisas para ter durante a semana. Então, no começo, há um desconforto. É importante entender o processo. Mas ali a partir de um mês, você já tem uma rotina diferente. A partir de 2 meses, você começa a entrar num patamar de aprimorar. Em 90 dias, você já está vivendo uma outra realidade, com outros hábitos. E isso se estender de 6 meses a 1 ano é um hábito para a vida inteira. Então, saúde é uma construção diária. Não é algo que você vai abrir o pacotinho e vai vir pronto. Mas não é tão sacrifício, assim. É mais uma questão de disciplina e organização. E nisso o profissional também ajuda muito, né? Porque a gente propõe soluções, a gente mostra o caminho, a gente tem ali uma lista, vamos fazer assim, vamos melhorar tal e tal ponto, depois a gente volta, retoma e trata essas outras questões. Então, talvez às vezes falta o caminho. E a gente vai apontando o caminho, vai trabalhando lado a lado para que a gente construa essa vida, essa jornada de vida mais saudável. E falando, né, em processos saudáveis de alimentação, não é? A gente tem aí os alimentos com antioxidantes, né, que seriam os mais interessantes. Todos os que têm flavonoides, antioxidantes, são muito interessantes, né?
Antes eu vou citar o alho, né? Que é um alimento, não, ninguém leva muito assim, nossa, que dá importância, mas tem muitos estudos que indicam que pessoas que comem alho, cebola, têm menos predisposição a câncer, ele é um fator protetor. A cúrcuma também seria um fator protetor para câncer. Então, e aí os alimentos antioxidantes ou com nutrientes, né, que tem essa capacidade de promover a melhora da imunidade. Então, são os alimentos vermelhos, laranjas, roxos, escuros, todos esses coloridos. Então, em geral, vai ser sempre você ter uma alimentação de descascar mais e desembalar menos. Exato. E a gente percebe isso, né? O quanto muitas vezes as pessoas falam, é difícil, é complicado, etc. Né? Mas que complicação a gente tem em ter uma fruta, né? Entre um pacote de bolacha e uma banana, né? O processo de descascar a banana é mais simples muitas vezes que abrir o pacote de bolacha, né? Então, não é tão complicado assim quanto as pessoas imaginam, né? Uma castanha, uma fruta seca, etc., pode estar tanto à disposição quanto um chocolate, um doce, não é? Então, dá para fazer essa transição. Eu sempre proponho a seguinte reflexão. Mudar é difícil. Você vai ter que fazer um esforço. Mas adoecer e perder todo o tempo que você tem de qualidade com sua família, de trabalho, também é bem difícil. Então você tem que escolher qual é o difícil que você vai enfrentar. E a partir daí a gente pode trabalhar junto numa nova reformulação e facilitando e oferecendo soluções. E essa mudança também não precisa ser pontual, né? Ou seja, de um dia para o outro. Eu posso colocar uma meta e ir fazendo uma transição para ir me habituando a isso. É ideal que seja feito isso, assim como a gente, quando criança, aprendeu a andar, aprendeu a falar gradualmente, um passinho por vez, um movimento por vez. A saúde é uma construção diária, você vai ali no dia a dia. Hoje eu me determinei que essa semana eu beberei mais água. Então, vamos lá, 35 ml por quilo de peso é o mínimo ideal para cada indivíduo. Eu vou calcular, então a partir dessa semana bebo mais água, carrego a minha garrafa de água. Semana que vem eu vou beber água, eu vou comer 3 pedaços de frutas diferentes com essas cores mais escuras que eu sei que vão proteger o meu corpo de diversas doenças, incluindo do câncer. Então, ou eu de manhã ou à tarde eu vou pegar esses pedaços de frutas e vou comer. Então, dali 2 semanas eu já como frutas e bebo água. Então, na 4ª semana eu já consigo, vamos lá, vou fazer uma caminhada de 30 a 40 minutos. E assim você vai gradualmente ganhando gosto, sentindo os benefícios de acordar mais bem disposto, de dormir melhor, de vestir melhor numa roupa, porque a estética também faz parte, a autoestima também faz parte. Mas é uma construção, você pode, com pequenas coisinhas, dar um passinho por dia. Se você fizer uma coisinha por dia, no ano você fez 365 mudanças. Muito bom. Querida, eu quero agradecer imensamente pelas dicas, pela conversa, não é? Deixar aqui o espaço sempre à disposição, parabenizar pelo trabalho. As pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do teu trabalho, pelas redes, quais são os caminhos? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. É muito importante que a gente tenha esse espaço para falar de saúde, principalmente de saúde do homem, tá bom? Para quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, meu site é aluria.life. Vocês conseguem ver mais lá tem as minhas redes sociais e tudo. Precisar me mandar um WhatsApp, tirar uma dúvida também, estou sempre à disposição. Muito bom, agradeço imensamente e fica sempre o convite para participar com a gente aqui do programa. Eu que agradeço, uma ótima tarde para todos vocês. Espero que a partir disso, muitos de vocês que nos escutam aqui, marquem aí o exame, vamos fazer esse check-up.